Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, eu quero, nesse vídeo, esclarecer algumas dúvidas de alguns irmãos que me perguntam acerca de um texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5, onde fala que Ana, dá a entender que Ana teve 7 filhos. Olha o que o texto diz. Vamos ler aqui. Abra aí sua Bíblia e confira comigo. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Segundo as histórias extras bíblicas das literaturas judaicas, alguns afirmam que, alguns judeus afirmam que à medida que Ana ia tendo filhos, Penina ia perdendo filhos, entendeu? Aqui é só para abrir aqui um parênteses aqui com relação ao final desse versículo, que diz que a que muito tinha, a que tinha muitos filhos enfraqueceu. E aí eles afirmam que à medida que Ana ia tendo filhos, Penina ia perdendo filhos, né? Nascia um filho de Ana, Penina perdia um, morria um filho de Penina. Mas nós não podemos fazer nenhuma afirmação concernente a esse relato, porque é um relato extra-bíblico, é um comentário judaico, entendeu? Que nós não podemos fazer nenhuma afirmativa. Infelizmente, no meio evangélico, muitos pregadores leem esses textos extra-bíblicos, né, e fazem afirmativas em cima dos púlpitos sem nenhuma conotação, sem nenhuma fundamentação escritural, sem nenhuma afirmativa bíblica, entendeu? Infelizmente isso acontece muito, mas graças a Deus que no meio do povo de Deus ainda existem pessoas orientadas pela palavra de Deus. Por isso que nós temos que aprender a palavra para nós não comermos esses alimentos estragados que as pessoas lançam dos púlpitos, tá bom? Mas entrando aqui no assunto, uma das irmãs que estudam lá no seminário me perguntou se Ana teve 7 filhos, porque aqui na oração, no cântico de Ana, ela faz uma afirmativa, ela diz até a estéril teve 7 filhos, certo? Quando a gente vai para o texto sagrado, no capítulo 1, versículo 20, aqui fala do nascimento de Samuel, que diz que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome de Samuel, certo? Então, se você for na sequência, o que foi que aconteceu depois que o filho dela nasceu, né? E ela ofereceu ela ao Senhor, e ela fez um cântico de agradecimento a Deus, né? Esse cântico de Ana. E nesse cântico ela afirma que até a estéril teve 7 filhos, certo? A expressão a estéril é um artigo indefinido. Então, no artigo indefinido dá a entender que ela não está se referindo a ela. E quando você pega a sequência, né, cronológica do relato, você percebe que ela, quando estava cantando, ela só tinha Samuel, né? O texto só fala do nascimento de Samuel. Então, por que ela fala que até a estéril teve 7 filhos? Porque quando nós entramos na cultura judaica, na numerologia bíblica, né, principalmente no judaísmo, e o número 7 ele representa perfeição e completude, né? Quando Ana está dizendo até a estéril teve 7 filhos, ela está fazendo referência à pessoa, a mulher que servia a Deus, que orava a Deus para ter filhos. Ela não poderia ter filho, mas Deus fez o milagre e agora ela tem 7 filhos. Mas ela não está se referindo a ela está se referindo àquelas pessoas que confiam no Senhor, né? E que Deus abre a madre e ela tem vários filhos. No caso dela, de Ana, ela teve apenas 6 filhos. No versículo 20 do mesmo capítulo, diz assim, ó: E ele abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez o Senhor. E voltaram para o seu lugar. Versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, depois que ela teve Samuel, o texto está nos dizendo que ela teve 3 filhos, né? Versículo 21. 3 filhos e 2 filhas.
certo? Dá 5 filhos. Com Samuel, 6 filhos. Então ela não teve mais do que 6 filhos, segundo o texto bíblico sagrado. O texto sagrado está dizendo que ela teve 6 filhos. Mas quando ela canta o cântico, ela só estava com Samuel, certo? Ela só teve os outros 5 filhos, os 3 filhos e as 2 filhas, no versículo 21, depois do cântico. Você tem que seguir a ordem cronológica, certo? Mas ela teve apenas 6 filhos. E quando ela diz que até Estéreo teve 7 filhos, ela está fazendo referência à numerologia bíblica, porque 7 significa perfeição ou completude. No caso aqui, significa completude, uma família completa, com muitos filhos, entendeu? É isso que quer dizer a expressão 7 filhos. Amém? Que Deus os abençoe. Estamos juntos aí. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.